Boa noite, pessoal. Tudo bem? 8 minutinhos atrasados, mas tudo bem, né? Hoje a quinta-feira foi intensa, várias reuniões. Eu acho que eu tive 10 reuniões hoje. Meu dia começou cedo. Eu participei de uma manifestação hoje na frente do Buriti. Depois eu tive uma conversa lá dentro, intermediando aí o pleito dos motoristas de transporte escolar. Uma categoria que está sofrida, que diferente das outras, eles estão impedidos de trabalhar em outras áreas, eles não podem utilizar o veículo deles para outra finalidade. E aí eu estive com eles pela manhã fazendo a manifestação, depois apresentando o pleito. Boa noite para vocês que estão aqui, muito bom contar com vocês. E depois reunião com o pessoal da tecnologia, depois reunião com o pessoal de comida, né? O pessoal que trabalha com comida. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o volume. Gente, vocês acreditam que deu problema? Eu usei a música ontem, né? Eu tô escutando aqui, adivinha quem que é que eu tô escutando hoje? E aí eu tive reunião com o pessoal da alimentação, depois com o pessoal de eventos e agora eu fechei também com uma outra pessoa que aí já é segredo, eu não posso falar quem é. O que é que tá tocando, hein? Pessoal, eu quero comentar com vocês. Nós fizemos um encaminhamento, né, para o governo, pedimos a suspensão do pagamento do IPTU e do TLP para os salões de beleza e para as escolas particulares. E os salões de beleza foram atendidos, então eles tiveram suspensão do pagamento do IPTU e do TLP. É uma suspensão, não é um perdão do imposto, né? E o governo acatou esse pedido, né? Esperamos que ele acolha outros setores também, né? Eu tô escutando Beatles, né? Pessoal, hoje vocês viram que a notícia, mais uma notícia, né? Mais uma notícia que veio do judiciário, trazendo toda a insegurança jurídica, trazendo todo o medo por parte dos empreendedores, dos trabalhadores. Um juiz decidiu monocraticamente que o lockdown no Distrito Federal precisa retornar. E o que me deixa revoltada com isso que acontece, gente, é porque assim, não é competência do juiz, sabe? Decidir se abre, se fecha. Não é competência dele, ele não foi eleito para isso. E o pior, quem provocou esse pedido foi a Defensoria Pública. Então, nesse momento, a gente vê assim, um descompasso, né? A Defensoria Pública, que é composta por servidores públicos que são contratados para defender o povo carente nas ações judiciais. A Defensoria Pública entrando na justiça para não permitir a retomada, né, do comércio. Sinceramente, você percebe claramente que são pessoas que não têm empatia, sabe? Que não entendem que tem gente que precisa sair de casa para trabalhar, que não tem o salário garantido, né? Se ficar em casa, tá lá, meu salário vai cair na conta. Não. Então, e o pior, é uma decisão que é tomada hoje e para ser cumprida hoje. Que mundo que esse povo vive? Então, assim, o empresário, né? E o empresário que fez as compras de manhã, compras de gêneros perecíveis muitas vezes, ele fica sem saber se no dia seguinte ele vai poder trabalhar ou não, e aí na maioria das vezes ele acaba jogando fora essas mercadorias, né? Então assim, muito, muito, muito triste mesmo essa situação. O povo fica sendo um fantoche na mão de autoridades, é cada uma querendo aparecer mais que a outra, chamar mais atenção, tomando as funções dos outros, gerando uma tremenda insegurança jurídica, né? E assim, coloca as pessoas numa situação de clandestinidade, porque o povo não vai obedecer. O povo vai continuar trabalhando clandestinamente, sim. Porque não tem como. Não tem. Sabe quanto que é auxílio hoje? Para quem defende aí o lockdown, o auxílio é R$150. Você consegue viver com R$150? Me fala, quem é que consegue viver com R$150? Né? Então é algo impraticável, não tem como sustentar, é uma verdadeira palhaçada isso que está acontecendo, e está na hora do povo também começar a questionar isso. As nossas autoridades judiciárias, elas estão sem limite literalmente, porque não respeitam a Constituição,
né? É importante a gente destacar, estão passando por cima da Constituição, porque a Constituição Federal diz, compete ao governador decidir, gerir, e o governador foi eleito pelo povo, então na realidade é o povo que está sendo usurpado do seu poder, né? Então eu espero que essa decisão mais uma vez caia, o governador do Distrito Federal já disse que vai contestar essa decisão e eu espero que caia. Próxima notícia é o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, essa é uma notícia do Estadão, determinou que o Senado instaure a CPI do Covid. Gente, no âmbito federal, ele entendeu que já existe, né, elementos suficientes para instaurar a CPI do Covid e ele tomou essa decisão por provocação dos senadores Alessandro Vieira, que é do Cidadania de Sergipe, e do Jorge Cajuru, que é do Cidadania de Goiás. Eles alegaram que o prazo, né, o pedido de instalação da CPI já está há muito tempo para ser analisado no Senado pelo Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, né? Era o Davi Alcolumbre, hoje é Rodrigo Pacheco. E aí esses dois senadores alegam que já passou o prazo para o presidente do Senado analisar o pedido de CPI. Então, nesse caso, o Barroso determinou a instalação da CPI. E aí eu quero dizer para vocês, gente, eu acho que tem que ter CPI, tanto em relação ao governo federal, quanto aqui no âmbito distrital. Mas eu não acho que um ministro do Supremo Tribunal Federal tem que determinar que o Senado faça determinadas coisas. Não acho. Porque nós temos os três poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. Então, nesse caso, o Supremo está querendo mandar no Senado? Tá errado isso, né? Eu acho que cada um no seu quadrado, cada um nas suas atribuições, a gente está vendo o tempo inteiro isso, usurpação de poder, e isso gera uma confusão e uma insegurança jurídica muito grande. Então, assim, não concordo com essa determinação do ministro para o Senado instalar a CPI, mas concordo com a instalação da CPI. Agora, é uma decisão que deve ficar dentro da Casa Legislativa, né? Notícia do Metrópolis do Distrito Federal. Hotéis e salões de beleza terão IPTU prorrogados, foi o que eu falei, né? Notícia agora do Boletim da Liberdade. Pessoal, tem alguns jornais que eu gosto muito, tá? Eu gosto do jornal Poder 360. Eu sinto que é um jornalismo independente, sabe? Gosto do Poder 360, gosto do Boletim da Liberdade, gosto da Gazeta do Povo. Então, fica essas dicas aí para vocês desses dois lugares, desses três lugares para vocês lerem, acompanhar as notícias. Mas se você trabalhar muito, se você não tiver tempo, lembre que à noite vai ter o giro já de notícias selecionadas, beleza? O Congresso, notícia do Boletim da Liberdade. O Congresso discute quebra de patentes das vacinas. Vocês sabem que a patente, ela é um instituto, ela é um instrumento, né, de proteção da propriedade intelectual. E graças às patentes, a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de comercializar certos produtos, certos serviços, inclusive certos remédios, de produzir certos remédios aqui em território nacional. Então, está sendo discutida a quebra da patente das vacinas. Nesse caso do Covid, né? Se houver essa quebra, a gente vai ter mais facilidade de ter produção de vacina aqui no Brasil. Isso é extremamente positivo. Quem presidiu a comissão, olha só, deputado Aécio Neves, PSDB de Minas Gerais. Mais conhecido como Aécinho do Pó, né? Lá em Minas Gerais o pessoal chama ele de Aécinho do Pó. Ele que foi governador de Minas Gerais, quebrou, né, parte das contas de Minas Gerais, aí depois chegou o PT e terminou de arrasar, né? Terminou de quebrar tudo. Quem é de Minas sabe o que eu tô falando, né? É admirável que Aécio Neves continue na política nacional. É admirável que o povo ainda tenha votado nele para deputado, né? É admirável, não, é lamentável, né? O que me impressiona, gente, é como certos políticos ainda conseguem continuar na vida política, na vida pública. O cara é ladrão, o cara é comprovadamente ladrão, o cara é picareta e o povo mesmo assim vota. Caramba!
Brasileiro precisa aprender a votar, precisa abrir o olho, assim, sabe? Depois fica reclamando durante 4 anos, né? O Pablitin tá aqui. Se o Lula tem um eleitor, imagina ele. Exatamente. O Lula tá figurando aí como uma pessoa possível de disputar a eleição do ano que vem. É lamentável. Por mais que a justiça tenha dado liberdade para ele concorrer, o povo é que deveria falar o seguinte: meu filho, eu não quero você. Eu não quero, é bandido, é líder de esquema de corrupção, eu quero você fora, né? Aqui no Distrito Federal ainda, matéria do Metrópolis. O SESC do Distrito Federal vai ajudar o governo a vacinar a população contra o Covid neste fim de semana. No sábado, dia 10 de abril, e no domingo, dia 11, funcionarão drive-thrus no SESC do Tagua Park, na unidade da instituição em Ceilândia. Também no domingo, mais um ponto de vacinação do SESC será montado na Torre de TV. Todos funcionarão das 9 às 17 horas. Lembrando que aqui no DF nós estamos com a vacinação para pessoas de 66 anos e grupos prioritários, né? Como o pessoal da saúde e depois o pessoal da segurança. A vacina, pessoal, vamos lá. Essas vacinas que estão no mercado, elas não são 100% eficazes. Então, o que significa isso? Significa que uma pessoa, mesmo vacinada, ela vai poder se contaminar com a doença, certo? E por poder se contaminar, ela pode transmitir também a doença. Então, a vacina, ela serve para diminuir o potencial de contaminação, mas o principal efeito... Mas o principal efeito da vacina é diminuir o risco da doença ser agravada, né? O risco da doença, o risco da pessoa ir para o hospital. E nós estamos vivendo hoje no Brasil, de uma forma generalizada, uma crise de leitos, né? Então, quanto menos pessoas demandando hospitais, melhor, né? Então, é por isso que a vacina, ela é aplicada prioritariamente nos grupos que têm comorbidades, porque a pessoa com comorbidade, ela tem mais chance de ter um quadro agravado da doença. Nós estamos falando dos hipertensos, nós estamos falando dos diabéticos, obesos, pessoas com problemas cardíacos. Então tem muita gente que fala assim: deputada, eu acho que quem tem que ser vacinado é a população economicamente ativa que está na rua. Porque eles estão saindo, eles estão transitando, eles estão se expondo mais à doença. Mas, gente, como a vacina é para evitar de a pessoa ir para o hospital, é por isso que nós temos que vacinar. É por isso que tem que seguir essa lista mesmo de priorização. É por causa disso. Entrando agora na economia, né, pessoal? Ontem e hoje nós tivemos assim... Voltou. Tanto ontem como hoje nós tivemos momentos importantes na economia brasileira. Ontem aconteceu um jantar com a Fiesp lá de São Paulo, né? Alguns grandes empresários brasileiros e o presidente Bolsonaro. Desse jantar saíram algumas conversas, né? Para a ala bolsonarista, o jantar foi extremamente positivo. Bolsonaro e Paulo Guedes se mostraram bastante alinhados e aliados. E foi transmitida a ideia de que houve uma sinalização do setor produtivo, de que o setor produtivo está ao lado do presidente Bolsonaro. Já para outras pessoas que acompanharam a reunião, na realidade, houve ali uma espécie de forçação de barra, tanto com o presidente como com o ministro Paulo Guedes, né? A intenção de mostrar uma estabilidade que não está tão clara assim. E ficou claro para algumas pessoas que parte do empresariado nacional já não está mais apoiando o presidente Bolsonaro, né? O fato é que hoje o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, se reuniu com o presidente Bolsonaro e com a nova ministra de articulação do governo, que é a deputada Flávia Arruda, né, aqui do Distrito Federal. E para discutir o orçamento que foi aprovado no Congresso. Eu já disse para vocês, eu já comentei sobre esse orçamento que foi aprovado, né? O orçamento é uma lei. Então,
a lei é ela que autoriza as despesas, né? Então ela fala o seguinte, olha, eu vou pegar tantos milhões de reais do fundo tal para investir na despesa tal, né? Então você faz uma vinculação entre receitas e despesas. Você só pode executar uma despesa pública se ela estiver autorizada em lei, beleza? O orçamento que foi aprovado no Congresso, ele está sendo considerado como uma peça fictícia, uma piada. Porque o que eles fizeram lá? Eles diminuíram, eles colocaram no orçamento como se o valor, o montante das despesas obrigatórias fosse menor do que realmente é. E aí, como eles consideraram menor, sobrou dinheiro para os parlamentares fazerem o encaminhamento de suas emendas parlamentares. Vocês já ouviram falar na chamada emenda parlamentar, né? A emenda parlamentar é uma parte do orçamento que deputados e senadores, eles mesmos podem decidir para onde vai o dinheiro, né? Então eu, Júlia, faço escolha de encaminhar o valor das minhas emendas parlamentares. Eu invisto principalmente nas escolas e nos hospitais públicos. Também apoio projetos de empreendedorismo, também apoio alguns projetos culturais, né? Castração de animal também eu apoio. Então, os deputados e senadores, eles colocaram um valor maior para executar as emendas deles. E, na prática, se o presidente Bolsonaro não vetar o orçamento ou parte do orçamento, ele vai praticar crime de responsabilidade. Ele vai fazer uma espécie de pedalada fiscal. Ou seja, pode ser aí uma grande, na realidade é uma grande armadilha, e o presidente nesse momento está encurralado, porque se ele vetar o orçamento todo, ele vai comprar briga com o Centrão. E se ele não tiver o Centrão do lado dele, ele não vai conseguir aprovar o que ele precisa aprovar, né? Então é uma situação muito grave, realmente, mostra uma dificuldade de articulação do governo, porque não era para essa peça orçamentária ter saído da forma como saiu, né? Isso aí é uma dificuldade de interlocução mesmo do governo com o parlamento, né? Agora o presidente Bolsonaro está numa situação complicada, vamos ver como é que ele vai fazer. E dizem as más línguas que o Centrão já começa a pressionar pela saída de Paulo Guedes, né? O Centrão já está cobrando ali a cadeira do Ministério da Economia. Gente, se isso acontecer, o Brasil vai perder muito a sua credibilidade. Porque o ministro Paulo Guedes, ele é muito respeitado, tanto dentro do país como fora. Se o ministro desembarcar do governo, a gente vai ficar realmente numa situação muito ruim do ponto de vista da economia, né? Inclusive estão discutindo até de pegar o ministério e fragmentar em outras pastas para poder manter o ministro Paulo Guedes e chamar outras pessoas do Centrão a decidirem também sobre o orçamento. Vamos ver como é que o presidente vai sair dessa, gente. Muito complicado. Vamos agora para o mundo, notícias internacionais? O Elias está aqui, Rádio Fofoca, conta mais. Na realidade, o ministro Paulo Guedes, ele já está aí na corda bamba já tem um tempo, né? Ele realmente não saiu ainda, porque ele é uma pessoa muito forte, né? Boa parte dos votos do presidente Bolsonaro são devidos ao ministro Paulo Guedes. Ele tem uma grande credibilidade. O ministro Paulo Guedes, ele trouxe a ala liberal, né? Os votos liberais migraram para o presidente Bolsonaro no segundo turno, porque o ministro Paulo Guedes já tinha afirmado que estaria com o presidente Bolsonaro. Então, se o Guedes sai, gente, a situação se complica muito. Notícia aqui da China. A China mantém lista com dados de espionagem de quase 700 americanos que viajaram ao país recentemente. Gente, a China é um paizinho que eu vou te falar, viu? A gente tem que abrir o nosso olho. A lista inclui membros do governo e CEOs de empresas importantes de tecnologia, biomedicina e finanças como Apple, Microsoft, General Electric Healthcare, Pfizer e Marilink. Inclusive, saiu uma notícia, eu quero pegar aqui até para vocês, porque eu não tive tempo de ler, mas a gente pega aqui agora. É uma notícia que está no grupo da ASTEPS, que é a Associação das Startups aqui de Brasília.
A China criou uma moeda própria, uma moeda virtual, que é estabelecida no blockchain, e essa moeda ela tem um prazo de validade, né? Se o cidadão chinês não gastar a moeda no prazo estabelecido pelo governo, olha aqui, vamos lá, vamos ler aqui. Tá no site Blocktrends. Vocês sabem o que é blockchain, pessoal? Esse é um assunto que eu vou trazer aqui para vocês. Olha só. Olha aqui. O governo chinês lançou sua própria moeda digital, que ameaça a hegemonia do dólar no comércio internacional. A nova moeda usa blockchain e pressiona o Fed por criação de stablecoin para a economia americana. Tomando a dianteira entre as grandes economias, o Banco Popular Chinês anunciou a sua nova criptomoeda, sendo a primeira grande potência a lançar uma criptomoeda governamental para transações financeiras em seu território. A China aí tomando a dianteira, hein? A nova invenção fornece ao governo chinês ferramentas para monitorar a sua economia e a população em tempo real. Uma demanda em alta conforme o regime de Pequim vê um crescimento substancial na classe média. Além do fato do dinheiro não estar vinculado ao sistema financeiro global, que é amplamente dominado pelo dólar. A digitalização da moeda é uma forma mais simples e rápida de injetar trilhões na economia, algo que tem se tornado comum com os chamados quantitative easing, desde a criação de 2008 e que ganhou força com a pandemia. Com essa ferramenta, a China busca fomentar o consumo e estimular o crescimento conforme cresce o temor de uma desaceleração da economia. Gente, a China não é brinquedo, viu? Eles estão lá na frente mesmo, assim. Você vê, as criptomoedas, tinha muita gente que não acreditava, né, que elas iam prosperar. Mas é claro que é um mercado que somente ia crescer e muita gente fez previsão, né, de que os governos iriam lançar as suas próprias criptomoedas. E foi isso que aconteceu, né? A China já lançou a sua e daqui a pouco, gente, o dólar vai começar a cair. Eita! Alguém aqui já investiu em criptomoeda? Fala pra mim se vocês já investiram em criptomoeda. Já viu alguém ganhar dinheiro com criptomoeda? Hoje eu conversei com uma pessoa que disse que ganhou muito dinheiro já. Mas a maioria que eu conheço perdeu muito. Notícia do New York Times. Gente, assunto polêmico do dia, hein? Vamos lá. Após mais um ataque de atirador nos Estados Unidos, dessa vez na Carolina do Sul, que matou um médico de 70 anos e seus 2 netos, Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, é um democrata, promete medidas severas de restrição de armas, mas cobra do Congresso apoio por mudanças. A política de restrição de armas é uma das questões mais polêmicas nos Estados Unidos. E aí eu quero entrar nesse assunto com vocês, gente. O que vocês acham? Vocês acham que as pessoas precisam ter acesso de uma forma facilitada à compra de armas para sua defesa, para a defesa de sua propriedade? Eu quero saber a opinião de vocês. Porque hoje no Brasil é um mercado tão difícil da pessoa conseguir ter autorização para ter uma arma e acaba criando um mercado clandestino de armamento, né? A gente sabe que os bandidos, eles têm as armas deles, né? Eles vão ter as armas deles com lei, sem lei, não importa, eles vão ter. Mas as pessoas que não são bandidas, não. Elas vão querer seguir as regras do mercado, do governo. E aí para elas fica mais difícil, né, de ter acesso à arma. Se a gente, por exemplo, quiser ter uma arma, não vai ser simples, né? Então eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que é algo que tem que ser facilitado? Vocês acham que a pessoa tem que ter acesso à possibilidade de comprar arma para si? Fala aí pra mim, tá? Daqui a pouco eu leio a opinião de vocês. Treta do dia! Treta do dia! Magistrados, maioria do Supremo Tribunal Federal autorizou o fechamento das igrejas durante a pandemia. Essa que foi uma briga, né, que foi provocada pelo prefeito de Belo Horizonte, o Calil. Ele que disse que ia fechar as igrejas, independente de decisão judicial, porque teve uma decisão judicial, né, e ele disse que não ia cumprir. E aí a questão foi levada para o Supremo, e o Supremo agora, a maioria do Supremo, disse que as igrejas têm que ficar fechadas.
Quero saber a opinião de vocês também. Vocês consideram as igrejas um serviço essencial? Vocês acham que as igrejas têm que ficar fechadas nesse momento de pandemia? Fala pra mim, gente. A Cris está aqui. Achei isso a melhor decisão do Supremo. Então a Cris concorda que as igrejas têm que ficar fechadas. O Diego tá falando aqui das armas, né? Principalmente mulheres precisam de armas. Concordo. Muita mulher não seria estuprada, muita mulher não seria vítima de violência se ela tivesse uma arma para ela mesma fazer a defesa dela. Porque até que você liga pra polícia, até que a polícia chega, meu amigo, o bandido já fez o estrago que ele queria, já era, né? Então, eu sou a favor da pessoa ter o direito de ter sua arma para se defender. Eu, Júlia, penso assim, mas eu quero saber a sua opinião. Notícia ruim do dia, gente. Eu não sei se vocês acompanharam, mas lá em Guarujá, um filho invadiu uma UPA e depredou o encanamento de oxigênio. Vocês acreditam nisso? E aí os pacientes tiveram que ser removidos às pressas para um hospital porque eles perderam o acesso, né, ao oxigênio. Já pensou nisso, gente? Já não basta o problema que essa pandemia trouxe, essa doença cruel. Já não basta isso, o cara ainda vai e quebra o encanamento de oxigênio. É muito espírito de porco, né? É um crime hediondo esse aí, né? Triste. Vamos para a notícia boa do dia? Notícia boa do dia! A Volvo, que é aquela empresa chiquérrima de carros de alto luxo, decidiu dar licença parental igualitária para funcionários. Vamos lá, o que é isso? A gente tem aqui no Brasil licença maternidade e licença paternidade, certo? Então, assim, para a mulher é um prazo muito maior, tem empresa que dá 4 meses, tem empresa que dá 6 meses. Para os homens é de 5 a 20 dias, é discrepante, né? É uma diferença extremamente abissal entre o homem e a mulher. E essa diferença faz, inclusive, que muitas mulheres tenham dificuldade de entrar no mercado, de serem contratadas, né? Muitos homens acabam tendo vantagem na hora de serem contratados e de permanecerem nos seus empregos porque eles não vão tirar a licença maternidade, né? Então, uma forma que nós temos de fazer com que o mercado de trabalho seja mais receptível às mulheres e para que as mulheres possam concorrer com mais igualdade com os homens é garantir a licença parental, né? A licença parental é dada ao casal, né? Então a Volvo aqui não quer saber se o casal é de 2 homens, é de 2 mulheres e quem é que... não, ela não quer saber. Ela vai dar 6 meses para o casal. Então o bebê nasceu 6 meses para o casal. Então, assim, claro que qualquer tipo de mudança, né, que uma empresa faça, a gente sabe que outras empresas acabam copiando também. Os funcionários, os melhores funcionários começam a querer migrar para as empresas que têm as melhores políticas de recursos humanos. E na prática é assim que o mercado vai mudando. Por isso que a gente não tem que aceitar a imposição de lei perante as empresas. São as empresas que têm que fazer as suas mudanças, né? Então a gente está vendo aqui uma mudança interessante que veio da Volvo. Não sei se vocês já tinham ouvido falar em licença parental, mas esse é um dos assuntos que eu converso. Se eu fosse deputada federal, por exemplo, seria uma das minhas bandeiras, com certeza, né, no Congresso. E a gente depois vai conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Eu vou ler aqui um pouquinho a opinião de vocês, daqui a pouco a gente encerra. A Isabelle tá aqui. Eu ampliaria o horário de tudo, para tudo ficar aberto. Estendia o horário como faz os shoppings no Natal, evitaria aglomerar e falir empresas. Gente, sobre esse assunto, eu queria falar uma coisa para vocês. Por que o comércio não é autorizado a funcionar 24 horas, gente? Me fala. Se você tem uma empresa que quer funcionar de madrugada e você tem um cliente que quer consumir de madrugada, por que existe esse impedimento? Por que o Estado não deixa isso acontecer? A gente só gera mais emprego, a gente só gera mais renda, a gente só gera possibilidades diferentes de consumo, né? Então eu concordo com a Isabelle, se a gente tivesse um horário expandido de funcionamento dos negócios, nós evitaríamos aglomerações, né? O Bruno Santos, você não viu o vídeo
de uma enfermeira denunciando que outros enfermeiros estavam desligando o ar dos internados do Covid? Não vi isso. Não vi isso e espero que essas pessoas sejam processadas por morte, né? Isso aí é homicídio. Aí sobre a questão das igrejas, o Alim Braça aqui, acho que as igrejas poderiam abrir. Vai quem quiser. Quem não quiser, continua acompanhando as celebrações pela internet. Simples assim. Concordo com você. Mesmo porque as igrejas, elas são um ambiente assim que para muitas pessoas é uma questão de sanidade mental. É fundamental tá ali naquele... Tá ali naquele lugar para desanuviar a cabeça, para se reconectar com Deus, para fortalecer a sua fé. Dali, muitas pessoas saem fortalecidas psicologicamente falando e mais preparadas para encarar o rojão da vida delas, né? Então eu também acho, quem se sente seguro vá, quem não se sente não vá, né? Inclusive a gente está observando as igrejas bem vazias, né? Aqui no DF elas só podem ocupar 50% dos espaços, né? Eu não sei como é que tá nos outros estados, mas aqui no DF tá sendo assim. O Jobinho tá aqui. Boa noite, deputada. Música boa, obrigada. É Beatles. O Novo 30 de Garopaba. Boa noite, Novo. Liberdade no coletivo. Igrejas abertas, sim. Mas clamar pela responsabilidade individual. Informar e educar com consistência os cidadãos. Concordo. Cada um toma decisão por si, cada um avalia os seus riscos e decide para sua vida, né? O Diego Lima, Júlia, e a quebra de contrato de corporativismos de ônibus em transporte coletivo na cidade? Tem que liberar o transporte. Diego, eu tô lutando intensamente para isso, para quebrar o monopólio. Aqui em Brasília nós temos o monopólio das empresas nas regiões que elas venceram a licitação. É por isso que o serviço é tão ruim. Porque elas têm um monopólio naquela área, né? Então, estamos trabalhando para isso, certo? Agora, depende da intenção do governo. É o governo que vai chancelar essa possibilidade. Eu espero que ela realmente aconteça, né? Mais alguma outra opinião aqui? Vamos lá. Diego tá aqui falando que as igrejas não estão cheias. A Andréia Mará Almeida. Igrejas como clubes, como parques, como tudo, vai da consciência e cuidado de cada um. O Cate Cris, sim, Julie, mas chega a cantar uma música para todos se abraçar e faz a cabeça da pessoa. Não entendi. Igor Alves Moreno, tá aqui sempre com a gente. Júlia, acho que quem tem renda hoje tem que financiar quem não tem. É o jeito, estamos num momento de guerra. Os países, quando estão em guerra, aumentam o imposto. Assalariado financia os que estão sem renda. Eu acredito que o governo tem que abrir o cofre, e lembrando que o dinheiro não é do governo, é do povo. O governo tem que abrir o cofre para ajudar quem está sem renda. Concordo totalmente com você, né? Andréia também, deixa o mercado agir. Se valer a pena, as empresas abrem. Mais empregos, menos aglomeração, mais comodidade. Com certeza. Pessoal, só para fechar aqui o último comentário também da Andréia. Armas, sim. Minha filha não foi criada para ser vítima. Ela não pode sempre depender de um homem para se sentir e estar protegida. Concordo. A Isa tá aqui. Você acha que vão fechar as escolas de novo, Isa? A gente hoje está assim, à mercê de decisões judiciais que não tem a menor previsibilidade, né? Se dependesse apenas de falar, o que você acha? Você acha que o governador Ibanez vai fechar as escolas privadas? Eu diria que não. Eu acho que o governador hoje já se conscientizou que as pessoas não vão aderir às medidas de isolamento. Eu acho que quem pode fazer isolamento já está fazendo. E o governador já entendeu que os empresários não têm mais de onde tirar. Não tem mais de onde tirar. Agora, o Poder Judiciário não, né? O Poder Judiciário vive na Ilha da Fantasia, com salário garantido, um salário altíssimo. Então, para eles é muito fácil tomar qualquer tipo de decisão, né? O Walter tá aqui. Como vai ficar a situação do decreto? Hoje o decreto está suspenso. Então, o decreto que autorizava o retorno, né? Está suspenso. Então, o que tá valendo é a decisão judicial. Porque, gente, no Brasil, decisão judicial tem que ser cumprida. Não existe nenhuma hipótese de descumprimento de decisão judicial, né?
Agora é necessário que a decisão seja derrubada na justiça também. E para isso, só o governador do Distrito Federal pode entrar com recurso. Beleza? Pessoal, o Aécio Barros, Brasil é o país em segurança jurídica. Exatamente. E é por isso que poucas pessoas se sentem confortáveis de investir aqui no Brasil, né? Pessoal, vamos encerrar por aqui. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu queria pedir para vocês, cada um que está aqui comigo, são os meus parceiros, estão acompanhando o Julia News 30. Amanhã eu vou pedir para que cada um de vocês traga 5 pessoas. 5 pessoas. Sua namorada, sua mãe, sua tia, seu colega de trabalho. Traga-os para participar aqui do Julia News, para interagirem comigo, beleza? A gente vai passar para vocês o que está acontecendo em Brasília, no Brasil e no mundo, e vamos fazer essa interação gostosa de fim de noite, tá bom? Cada um aqui, 5 pessoas para acompanhar a nossa live, beleza? Pessoal, muito boa noite. A trilha sonora de hoje foi Beatles. E você pode falar para mim o que você quer que eu comente amanhã também, beleza? E lembrando que a gente tem o nosso canal no YouTube, onde eu tô subindo essas lives também. Então, se você quiser assistir de novo, se você quiser compartilhar, é só ir lá no YouTube, tá bom? Essas lives começam todo dia 22h30. De segunda a sexta, 22h30, Julia News, 30 minutinhos com as notícias do dia, tá bom? Pessoal, boa noite pra vocês. Muito obrigada pela presença, tá? Boa noite e se cuidem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.